Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te explicar sobre a revisão de aposentadoria e o julgamento do tema 1070 do STJ, na sugestão do nosso amigo aqui do canal José Ferreira, tá bom, José Ferreira? Sejam bem-vindos todos vocês. E hoje, então, vou falar de um assunto, que principalmente depois do recente julgamento do tema 1070 do STJ, nas atividades concomitantes, que traz a possibilidade de revisão das aposentadorias concedidas nessa modalidade, meus amigos. Então, finalmente, tivemos aí uma decisão do STJ em sede de recursos repetitivos favoráveis aos segurados. Até então, apenas a TNU se posicionava em prol da tese. Mas isso, gente, não quer dizer, que a batalha já está ganha e que você não precisa saber como que funciona, o cálculo anterior. Pelo contrário, tá? Agora, mais do que nunca, a gente precisa, será necessário a gente entender, saber exatamente em que pé está o tema 1070 e hoje eu vou falar isso com vocês, tá? E também vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo o modelo de petição inicial de revisão da aposentadoria para as atividades concomitantes, ok? Então vamos lá, meus amigos. O termo, primeiro, em atividades concomitantes, ele é utilizado no meio previdenciário para se referir a situações daquelas que o segurado do INSS exerçam mais de uma atividade profissional e, consequentemente, ele possui mais de um salário de contribuição, tá? Em um mesmo mês, tá? Ele recebe 2 salários, ou seja, são segurados que contribuem em mais de uma atividade econômica, tá? Simultaneamente, nos termos do artigo 12 do inciso do parágrafo 2º na Lei 8.212. Então, são, por exemplo, gente, comuns as pessoas que trabalham como professores, médicos, ok? Enfermeiras que têm 2 empregos, tá? E entre outras atividades, visto que normalmente trabalham em mais de um estabelecimento ao mesmo tempo. E nesse tempo concomitante, gente, 2 contribuições ao INSS, muitos pensam que se aposenta mais rápido. Mas não é bem assim, tá? Esse termo concomitante, as 2 ou mais contribuições ao INSS, não faz com que a pessoa se aposente mais rápido. Quando o segurado ele realiza mais de uma atividade em um mesmo período de tempo, ele deve realizar 2 ou mais contribuições para o INSS em um mesmo mês, tá? Mas isso, gente, não significa que aquele mês ele será computado em dobro ou mais no tempo de contribuição para a aposentadoria. Ou seja, quem exerce atividades concomitantes não se aposenta mais rápido, ok? Então, como fazer a contagem simultânea desse tempo de contribuição, desses 2 empregos? Como mencionei, um dia de contribuição será sempre um dia de contribuição, gente, mesmo que o segurado ele tenha trabalhado em 2 ou mais locais diferentes, ok? Então, as atividades concomitantes, meus amigos, elas impactam no cálculo do salário de benefício e não no tempo de serviço, ok? Portanto, gente, esse tempo de concomitância, ele não irá contar 2 ou mais vezes. Um mês é sempre um mês, tá? Independente aí de quantas atividades e contribuições exista para aquele período. Então agora eu vou te explicar e vou te mostrar um exemplo de cálculo do tempo de contribuição para atividades concomitantes, ok, gente? Para que você possa, conseguir entender melhor. Então vamos ao nosso exemplo. Bem, gente, imagine que o médico Milton trabalhou por 2 anos no Hospital A e também no Hospital B, um exemplo, tá? Aí apresentando as datas de entrada e saídas idênticas. Desse modo, o Milton tem 2 anos de tempo de contribuição e não 4 anos. O fato de ter exercido atividades ao mesmo tempo, que se chama concomitantes, não lhe dá o direito de possuir o tempo de contribuição em dobro. Bem, gente, no cálculo da renda mensal, inicial das atividades concomitantes, ela sofreu, uma significativa alteração com a publicação da Lei 13.846 do ano de 2019 e do Decreto 10.410. Porém, para os benefícios, com a data
da entrada em vigor da mencionada nesta lei, o INSS ainda aplica o cálculo anterior. Então, por isso eu decidi explicar as duas formas aqui de cálculos para vocês, tá? Antes da Lei 13.846 e antes da publicação da Lei 13.846, tá? O INSS, ele divide, gente, as atividades em primária e secundária para fins de cálculo do salário de benefício, tá? Em caso aí de atividades concomitantes. Então, a atividade que apresentava maior tempo de contribuição era considerada como uma atividade primária e seus recolhimentos eram computados integralmente para o cálculo do benefício. Já outra atividade, ela era considerada como atividade secundária, tá? Cujo cálculo consistia em um percentual aí da média dos salários de contribuição auferido da relação entre os anos completos da atividade e o tempo também de contribuição necessário para a concessão da aposentadoria, certo? Então, desse modo, gente, o salário de benefício da atividade secundária, ela sofria uma redução absurda se comparando aí com a atividade primária. Então, para você, né, visualizar melhor o que eu estou dizendo, né, eu trouxe mais, né, um exemplo de cálculo para vocês. Veja agora. Bem, gente, um exemplo aqui. Imagine que João trabalha em uma única empresa e ganha R$ 3.000 de salário todo mês, ou seja, o seu salário de contribuição mensal é de R$ 3.000. Aí, quando o João se aposentar, a sua aposentadoria será calculada com base no valor de R$ 3.000, que será feita uma média aritmética simples dos seus maiores salários de contribuição. Já no caso, Beto trabalha em duas empresas e ganha R$ 2.000 e em outra empresa ele ganha R$ 1.000, tá? Ou seja, o valor total dos seus salários somados é de até R$ 3.000. Então, desse modo, Beto tem dois salários de contribuição por mês, tá? Um de R$ 2.000 e o outro de R$ 1.000, que é referente às atividades concomitantes. Então, gente, se Beto fosse aposentar antes do dia 18 de junho de 2019, que é a data da Lei 13.846, bastaria somar, então, os seus salários de contribuição, o que resultaria em R$ 3.000, e calcular a aposentadoria com base nesse valor, certo? Não, gente, errado, tá? Nesse caso, para descobrir o valor da aposentadoria de Beto, seria preciso primeiro calcular o salário de benefício parcial da atividade principal e depois da atividade secundária, sendo que na atividade secundária, né, esse salário ele sofreria uma grande redução. Então, no fim das contas, pelo cálculo que era aplicado anteriormente, a aposentadoria de Beto seria menor que a de João, tá? Que nem exercia atividade concomitante. Bem, gente, a Lei 13.846 de 2019 e o Decreto 10.410 de 2020, tá? Que em 18 de junho de 2019, essa Lei 13.846, ela alterou a redação do artigo 32 dessa lei, que desse modo, esse dispositivo ele passou a prever que o salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes, meus amigos, agora será calculada com base na soma dos salários, tá, de contribuição das atividades exercidas no período básico de cálculo, tá, o chamado PBC, tá, período de cálculo. Então, depois, esse decreto 10.410, ele também modificou a redação do artigo 34 do decreto de número 3.046, que passou a conter a previsão no mesmo sentido, ou seja, né, houve uma alteração na forma de cálculo da renda, muito benéfica para o segurado, mas também, né, muita atenção, tá? Porque para os benefícios com a data anterior a 18 de junho de 2019, que é a data de publicação da Lei 13.846, ainda deve ser aplicado o cálculo antigo, tá? Que mencionei no item anterior. Então, portanto, gente, nesses casos, aí será necessário você requerer a revisão do cálculo pela via judicial, tá? Conforme aí explicarei daqui a pouquinho para vocês, tá bom? No caso, as revisões para atividades concomitantes, gente,
Se estiver diante de um caso em que não é aplicada essa nova fórmula de cálculo, né, que é os benefícios com a data inicial de benefício anterior, tá, a 18 de junho de 2019, aí será necessário, tá, você ajuizar uma ação de revisão de aposentadoria dessas atividades concomitantes, ok? Essa tese, gente, ela sustenta que tal fórmula de cálculo, ela fere o princípio da isonomia, tá? Na medida aí em que trata o segurado como único contribuinte nas normas de custeio, mas não adota, né, o mesmo entendimento em se tratando aí da concessão de benefícios, ok? Então, meus amigos, desse modo, essa revisão, ela visa que o segurado ele conquiste o direito de todos os seus salários, tá? Que sejam somados durante o cálculo, formando aí um único salário de contribuição para fins de cálculos do salário de benefício. Tá bom? Ou seja, né, essa tese revisional, gente, é para que seja feita essa soma de modo que a metodologia ela seja igual à da Lei 13.846, que é desse tema 1070. E esse tema, o STJ, ele já se posicionava a favor da soma dos salários de contribuição para esse cálculo da renda das atividades aí concomitantes. Mas o que acontece, né? Por exemplo, em 2019, no julgamento desse tema 1070, a primeira turma decidiu que, tendo em vista que a Lei 9.876, ela ampliou o período básico de cálculo, tá? O PBC, que correspondendo a toda a vida contributiva do segurado, não seria mais razoável impedir a soma dos salários aí de contribuição. Mas, né, até então, não havia entendimento proferido em sede de recurso repetitivo, de modo que ainda não contava ainda com um posicionamento definitivo da Corte sobre esse tema, né, 1070. A boa notícia, gente, é que no dia 11 de maio desse ano foi julgado esse tema 1070 e esse tema discutia se seria possível ou não somar as contribuições previdenciárias para integrar esses salários de contribuição nos casos aí de atividades concomitantes. Após a Lei 9.876, que extinguiu as escalas aí de salário base. Então, na ocasião, foi firmada a seguinte tese, gente, nesse tema 1070, que após o advento dessa Lei 9.876, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes, pelo segurado, né, o salário de contribuição dele deverá ser composto da soma de todas as suas contribuições previdenciárias por ele, né, verificada pelo sistema, respeitando esse teto previdenciário. Então, desse modo, finalmente passamos a ter uma decisão do STJ favorável, sim, aos segurados, que foi proferida em sede de recursos repetitivos. Mas atenção, meus amigos, apesar desse acórdão ter sido publicado no dia 24 de maio deste ano, foram opostos embargos de declaração contra a decisão, de modo que ainda não houve o trânsito em julgado. Então está meio lá e cá. Então, portanto, será necessário a gente aguardar o julgamento dos embargos, tá? Sendo que continua valendo a determinação de suspensão dos processos pendentes, tá? Pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem, né, no território nacional. Ok, meus amigos? Então só falta aguardar esses embargos ainda, mas já está valendo que será, né, que o STJ ele deu favorável aos segurados para que venha somar os dois empregos, né, os dois empregos que dá aí concomitantes, e para beneficiar o segurado com um salário só, somando tudo e pagando o segurado um salário mais alto, mais vantajoso dos dois empregos que ele teve ao mesmo tempo. Então agora só falta ser julgado os embargos desse tema 1070, ok? Das atividades aí concomitantes, ok, meus amigos? Então, José Ferreira,
Espero ter te respondido, ter sanado as suas dúvidas, não somente a sua, mas acredito, né, de todos aqui os nossos amigos aqui que têm buscado essas informações dentro do tema 1070, tá bom, gente? E faça como José Ferreira, tá? Ele trouxe uma sugestão aqui nos comentários que ele queria que eu trouxesse mais informações acerca do tema 1070. Está aí para vocês, né? Esse banquete, muitas informações, tal qual eu fiz com muito carinho aí para vocês. Espero que sirva, né? Essas informações aí para vocês, que ajudem a dar direção naquilo que vocês têm buscado. E também, se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos, né, que queira que eu trago aqui para explicar para vocês, deixa aqui nos comentários também, tá? Que será muito bom essa nossa parceria, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e já deixe o seu like para que esse vídeo se torne relevante e o YouTube ele começa a compartilhar com um público maior, tá bom, meus amigos? E para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!